Sem mais demora, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. Quando se encontraram aí, dá um amém bem alto, bem forte. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença de Deus. Verso 4 diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Vai no verso 11 aí. Verso 11 diz assim: E disse-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12: E ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. O Senhor colocou muitas coisas no meu coração hoje referente a esta palavra. Eu fiquei boa parte hoje da minha tarde meditando acerca desta palavra, escrevendo, e o Senhor ia me revelando, e eu ia ficando impactado. Porém eu não sei se tudo que o Senhor me entregou eu vou conseguir passar para você dentro do tempo reduzido que nós temos. Mas de uma coisa eu sei: do mesmo jeito que o Senhor falou comigo nessa tarde, Ele vai falar com você em nome de Jesus. Então, pela autoridade do nome do Senhor, eu quero repreender aqui da sua vida todo espírito de distração. Dá um glória a Deus aí. Todo demônio que porventura foi escalado nesta noite para tirar a tua concentração, a tua atenção, que ele caia por terra agora em nome de Jesus, e que sejamos todos abençoados para a glória do Senhor. Você vai aplaudir Jesus mais alto aí o que você puder. Porque Ele é santo e Ele merece, amém? Glória a Deus. Hoje não é tão difícil fazer um paralelo entre a vida de Jonas e a igreja. Diga comigo: eu sou a igreja. E sendo igreja, tudo que tem na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo inspirou os seus autores a relatarem, foi para que um dia nós pudéssemos aprender com essas histórias. Muitas delas trágicas, muitas delas tristes, muitas delas decepcionantes. Quantos são os homens de Deus que nós começamos a ler a sua trajetória e chega um determinado momento nós nos decepcionamos com eles, porque eles são homens, porque são de carne e osso, porque estão sujeitos ao erro,
Mas glória ao Deus eterno, que existe um Espírito atuando nesta terra, convencendo a cada um de nós do mau caminho e da justiça. E é por isso que Deus vai falar conosco nessa noite profundamente. Não é uma mensagem para te deixar triste, mas é uma mensagem para te deixar alerta, para você abrir o teu entendimento. Jesus está voltando e Ele precisa de você. Amém? Cumprindo assim esta palavra, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 11, verso 30, diz assim: assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para esta geração. Jesus é o sinal para uma geração perdida. Jesus é a luz para este mundo que nós hoje estamos cada vez mais certos de que está em trevas, de que as pessoas estão trilhando caminhos errados, de que as pessoas estão fazendo escolhas erradas. Mas uma luz tem brilhado forte nesta terra, através da igreja de Cristo, através da minha vida e da sua vida, sinalizando para este mundo: ei, convertam-se dos seus maus caminhos. Ei, convertam-se dos seus pecados, porque o caminho que você está trilhando é um caminho de morte, é um caminho de erro, é um caminho que vai te levar para o fundo do poço. Quantos são sal da terra e luz do mundo aí? Dá um glória a Deus. Mas qual a nossa semelhança com Jonas? Qual a semelhança de Nínive em nossas vidas? Qual a semelhança de Tarsis para a nossa vida? Qual a semelhança do barco, do navio ao qual Jonas decidiu fugir da presença de Deus para alguns setores da minha vida e da sua vida, querido? Jonas, para você ter uma ideia, ele foi um profeta de Deus. Diga comigo, Jonas. Diga assim, foi um profeta. Diga assim, um homem ungido, cheio do Espírito de Deus, querido. Aqui vemos um personagem que não era muito diferente de muitos de nós nos dias de hoje. Aliás, ele se parecia muito com muitos de nós hoje dentro da própria igreja do Senhor. Sabe que nós devemos prestar atenção no que a Bíblia nos ensina e ficarmos atentos, porque muitas vezes quando nós lemos uma história de um personagem que faz feio, como diz no interior, né? Faz feio não, eu falava muito isso quando eu era pequeno, né? Ah, faz feio não. Muitas vezes existem personagens da Bíblia que nós falamos: ah, isso daí eu não quero ser não. Passar por isso daí, isso aí é fazer feio. Mas quantos de nós não nos submetemos à correção da palavra de Deus? Não olhamos para a trajetória completa daquele personagem, que houve um período sim em que ele errou, mas que ele entendeu que a vontade de Deus é suprema e que lá na frente ele deixou frutos, ele deixou uma semente plantada para uma geração. E hoje nós ainda estamos aqui estudando acerca de Jonas. Então o problema não é se parecer com Jonas, o problema é permanecer como Jonas em um determinado período da sua história. Quantos estão entendendo aqui? Dá um glória a Deus. Aqui nesse verso, onde a Bíblia enfatiza de como o profeta Jonas, ele era dissimulado, fingido, fazia de conta de que Deus não estava falando com ele. O verso 3 deste primeiro capítulo de Jonas diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E esse mesmo versículo de número 3, ele segue dizendo: ele comprou a sua passagem, desceu para dentro daquele barco, para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. A Bíblia está deixando claro: Jonas,
profeta, ungido, o homem que ouvia a palavra de Deus. Para ser profeta precisou ele ser escolhido por Deus. Sabe o que ele fez, querido? Ele, cascou fora da missão, fugiu, falou: não é Deus que está falando isso não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha mente. O mesmo verso enfatiza a força que o profeta fez para não permanecer no propósito de Deus. E só para fazer um adendo aqui, né? Até parece que nós podemos fugir da presença de Deus. Até parece que nós podemos esconder de Deus. Jonas, na verdade, não fugia de Deus, mas porque fugir de Deus é impossível. Diga comigo, fugir de Deus. Diga mais alto como quem veio para o culto: fugir de Deus. Diga assim: é impossível. Fala para o seu irmão aí: ei profeta, não foge de Deus não. Sabe por quê, querido? Ele vai te buscar. Ainda que você esteja escondido no mais profundo porão de um navio, achando que ele não está te vendo, ele vai te buscar. Uma coisa é você atrasar o propósito, uma coisa é você fugir do propósito, uma coisa é você não executar no tempo de Deus, e você fica com a falsa e perigosa sensação de que Deus não está vendo. Deus esqueceu. Lembra quando foi liberada uma palavra sobre a minha vida, de que Deus tinha algo para fazer através de mim, de que Deus tinha algo para cumprir através de mim, de que Deus tinha um plano e um propósito na minha vida, e eu fingi que não era comigo, e eu me distanciei, porque eu falei: eu não quero essa promessa, porque essa promessa vai ter que me fazer pagar um preço, essa promessa vai me tirar da zona de conforto. E você está escondidinho num porãozinho aí, achando que Deus não está vendo você. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: os olhos dele estão no mais escuro porão do seu coração. Você não pode fugir de Deus. Você só está atrasando o processo. Mas uma coisa eu vim para te dizer nessa noite: Deus, mais cedo ou mais tarde, assim como ele pegou Jonas, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Sabe por quê? Porque você é importante para ele, porque você é ungido de Deus, você é ungida do Senhor, você é um profeta de Deus para essa geração. Deus tem um plano para Nínive através da sua vida. Então, querido, sinto muito em te dizer: não adianta fugir, ele vai te pegar. Diga para o seu irmão assim: ei querido, fique esperto, ele vai te pegar. Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a malícia subiu até a minha presença. Se ele era um profeta de ofício, um homem ungido de Deus, privilegiado de ouvir a voz do Senhor, rasgando o seu coração. Aliás, quem não fica com o coração todo derretido quando ouve a poderosa palavra de Deus, querido? Quem é que não fica apaixonado quando ele fala aos nossos corações? Então por que é que você, como Jonas, continua fingindo que Deus não está falando com você? Porque é que quando Deus derrete o teu coração, quando Ele rasga o teu coração com uma palavra dizendo: tenho eu algo contigo, tenho eu uma promessa na tua vida, tenho eu um propósito na tua vida, por que é que você continua fingindo que não é com você? Sabe o que acontece quando você faz isso, querido? E eu não tenho medo nenhum de dizer isso para você: você irrita Deus. Ei, eu vou repetir para você: quando Deus fala com você, profeta, e você finge que não ouve,
e você finge que não é com você, por você ser um escolhido dele, por você ser um ungido dele, ele se irrita com você. E cuidado, para não despertar a ira de Deus em cima de você. Quando Deus tem algo para fazer na cidade dos ninivitas, quando Deus tem algo para fazer na cidade que está fazendo subir ao coração de Deus uma provocação, a Bíblia diz que Nínive fez subir ao coração de Deus uma malícia que deu nojo em Deus. E Deus, por amar aquela cidade, ele chama o profeta, ele fala: ei, vai para Nínive agora, clama contra ela. Sabe o que significa clamar contra ela? Pregue o evangelho como ele é, doa a quem doer, ainda que não gostem, fale a verdade, porque o pecado desse povo subiu ao meu coração. Mas porque eu tenho misericórdia, eu quero te usar, profeta, porque você é ungido, você é santo, você é separado, esta é a tua missão. Clama contra ela. Quando Deus tem algo para fazer em Nínive, ele conta com os seus profetas. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, que só vai ter coragem de responder aquele que tem ousadia e sabe quem é na presença de Deus. Levanta sua mão aí, você que é profeta de Deus. Levanta sua mão, você que é ungido do Senhor. Levanta sua mão, você que sabe quem é você nesta terra. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. É por isso que ele conta com você. Deus não conta com você porque o pastor é chato, não, querido. Deus não conta com você quando você recebe a mensagem de um líder seu falando: ei, não falta da célula hoje não, preciso de você. Quando Deus vai lá e bate a porta do seu coração e diz: ei, vamos para a igreja, vamos lá, eu tenho uma palavra para você. E de repente o seu telefone toca e você vê na mensagem do grupo os pastores, os irmãos, os líderes lembrando você de que essa noite é uma noite de culto em reverência à palavra de Deus. Sabe por quê? É porque você importa para o reino de Deus. Não é uma questão do pastor, é uma questão do que Deus tem com você. Ainda que você seja teimoso, ainda que você seja um cabeça dura, como eu fui, e muitas vezes sou até hoje. Eu quero fazer uma outra pergunta, para te fazer pensar. Aonde estão os profetas dessa geração? Deixa eu ver sua mão aí. Aonde estão Jonas desta geração, que tem humildade de reconhecer: sou fujão, sou teimoso, sou cabeça dura, finjo que não é comigo, mas eu estou aqui, Senhor. Levanta a tua mão aí, Jonas. Deus tem uma obra para fazer na vida dos ninivitas e conta com você. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se você não tem cumprido o mais importante dos mandamentos: amará a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Será mesmo que você tem amado o Senhor teu Deus? Qual a resposta que você, Jonas, tem dado para ele mediante a uma missão que ele tem para você? Ei, e não adianta ficar me olhando com esse olho como quem diz: fala, Jeová, que o irmão que está do meu lado escuta. Não, querido, Deus está falando com você mesmo. Você que está com esse olhinho olhando para mim desconfiado aí. Como ouvirão se não há quem pregue? Qual a resposta de amor que eu dou para aquele ao qual um dos mandamentos mais importantes é: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Quem ama, obedece. E ama o teu próximo como a ti mesmo.
Sabe qual que é um dos sinais de quando nós estamos verdadeiramente apaixonados pelo Senhor? Nós nos apaixonamos pela causa do reino de Deus. Nós não nos conformamos com o que está perdido. Nós não nos conformamos com os ninivitas que estão fazendo subir ao coração de Deus a malícia, o pecado, aquilo que não agrada o Senhor. Nós não nos conformamos. Nós não passamos na rua, olhamos para aquele traficante, para aquele maconheiro que muitas vezes fica lá na rua da sua casa, correndo para lá e para cá, e você fica desejando a morte dele. Não. Se você ama a causa do Senhor, você fala: Senhor, me dê a oportunidade para pregar uma palavra contra Nínive, para que ele se arrependa, para que ele volte para o Senhor. Quantos dons e talentos escondidos em porões nós temos aqui? Sim, porque a Bíblia diz que Jonas estava escondido lá no porãozinho do navio, quietinho. Ele não queria nem saber. A pergunta que eu faço: quantos talentos estão escondidos aqui nos porões? Quantos ministérios poderiam estar sendo exercidos nas ruas de Nínive, mas nós preferimos pagar uma passagem para Tarsis, longe da presença de Deus? Isso aqui me chamou muita atenção. Fica ligado aqui comigo. O mundo de hoje, ele é um grande navio, navegando sentido a Tarsis. Assim como aconteceu naquele barco que Jonas estava, e por culpa dele, diga comigo, o culpado é Jonas. Aquele povo não tinha nada a ver com aquela tempestade. Quem provocou a ira de Deus foi Jonas com a sua teimosia. Quando ele entrou naquele barco, Deus mandou um vento, meu irmão, mas um vento tão poderoso e tão forte, que a Bíblia fala que o barco estava quase se despedaçando. E o pior, ia ficando cada vez mais feia a coisa. Diga comigo, a culpa era de Jonas. Sabe o que eu acho incrível? Deus não olhou do céu para aquele monte de gente que tinha lá dentro daquele navio, e a Bíblia está dizendo que não tinha nenhum profeta de Deus dentro daquele navio, a não ser Jonas. Nem por isso o destino daquele barco estava traçado nos céus para afundar, porque Deus tinha algo contra aquele navio. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito poderoso da parte de Deus para a sua vida. É mais fácil você, como homem de Deus, você como servo de Deus, você como profeta de Deus, você provocar a ira de Deus, e você fazer o mal, provocar o mal para as pessoas que estão com você no teu barquinho, do que aquelas centenas de pessoas que não conhecem a Jesus. Eu vou repetir. É muito mais fácil você, o único crente na tua casa, virar as costas para Deus, e Deus dar um sacode na tua casa por causa da tua teimosia, do que Deus fazer algo de ruim para a tua família por causa que eles não conhecerem a palavra de Deus. É muito pelo contrário. Deus tem misericórdia deles e vai pegar você que está quietinho aí, e vai pegar você que fica julgando os outros, e vai pegar você que fica olhando aí, ó, não serve a Deus, não tá nem aí para Deus. Vai ver na hora que Deus tocar nele, na hora que Deus pegar ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: tua função não é julgar, a tua função é clamar a palavra de Deus para que eles se arrependam e voltem para Jesus. E começa pelo teu testemunho. Sei que não pluma a tua vida não. As pessoas estão olhando para você, não querem servir a Deus por causa da tua postura. Eles não querem ser iguais a você. Sabe por quê? Você está indo para Tarsis, querido, e o teu destino é Nínive. Enquanto você estiver na rota errada, no caminho errado, eu vou dizer uma coisa para você: não vai faltar tempestade na sua vida. Como não faltou na minha, não vai faltar na sua. Quantos de nós já ouvimos esta infame pergunta: se Deus existe,
Por que tem criança no mundo passando fome? Ah, se Deus existe, por que a África está sofrendo tanto assim? Ah, se Deus existe, por que tem um coronavírus então? Ah, se Deus existe, por que eu estou passando isso daqui? Sabe que quem são esses que estão gritando, se Deus existe? É a tripulação do navio ao qual você está escondido. Sabe por quê? Ninguém conhece o Deus que você serve, porque você está escondido nesse navio. O pau está cantando do lado de fora, a onda está batendo no barco, o barco está quase quebrando. Sabe o que você está fazendo? Dormindo lá no porão. E está todo mundo questionando, mas o que está acontecendo? Que tempestade é essa? Nós saímos do cais e de repente um vento nos pegou no meio do caminho. Parecia que nem ia chover. Sabe o que está acontecendo, querido? O mundo está perguntando, será que Deus existe? Porque você não abre a tua boca para falar do amor de Jesus. O mundo padece por conta da nossa omissão. O mundo padece porque nós resistimos a estar debaixo da missão mais importante, que é de clamar contra Nínive, para que haja arrependimento. Ei, juiz é só Deus. Deus não falou para você, sai julgando todo mundo aí, viu? Não, Deus está dizendo o seguinte: ame, ore, profetize, estenda suas mãos, diga que há um Deus nos céus, disposto a perdoar os pecados. É isso que Deus espera de cada um de nós. Sabe por que o mundo grita? Porque ele quer ser repreendido. Eu vou repetir para você. Sabe por que o mundo grita? Porque o mundo quer ser repreendido. O ser humano não foi feito para ir para o inferno. O ser humano não foi feito por Deus para ir para o inferno, para ir para o lago de fogo e enxofre. Existe apenas um ser que por instinto ele é rebelde. Ele provocou uma rebelião. Com ele trouxe 1/3 dos anjos dos céus, e o nome dele é Diabo, é o próprio Satanás. Então ele quer imprimir na característica do homem, de que o homem é rebelde e de que o homem merece a condenação. É por isso que Satanás odeia a igreja, porque a igreja, ela vai desconstruir aquilo que Satanás está tentando imprimir na sociedade, de que nós nascemos para sermos condenados. Não, querido, nós nascemos para herdar a vida eterna. Se você nasceu, é porque Deus tem um propósito para se cumprir na sua vida. Se você está aqui nessa igreja hoje, é porque Ele te ama. Se você está aqui nessa igreja hoje, é para que juntos, quando Jesus voltar, ou quando Ele voltar individual para cada um de nós, nós irmos morar na eternidade com Ele. É para isso. A tempestade não veio para matar Jonas. A tempestade não veio para destruir aquele barco. A tempestade veio para que Jonas fosse repreendido na sua desobediência, e o povo pudesse entender que existe um Deus poderoso nos céus, que não vai deixar profeta nenhum interferir nos planos dele para Nínive. Deus não vai desistir do plano dele para salvar a tua família, ainda que você não queira. Eu vou repetir para você: Deus tem uma obra tão grande para fazer na tua vida, que enquanto você está aí com essa boca aberta, esperando o tempo passar, Deus vai sacudir a tua casa, mas Ele vai salvar a tua família. É uma promessa de Deus para a tua casa. E eu tenho esperado isso no Senhor, e eu tenho orado isso ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus pais serviremos ao Senhor. Eu e todos os meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, as minhas cunhadas, todos nós serviremos a Deus, porque Deus tem uma promessa para a nossa vida. Deus manda o vento soprar e agitar o mar, porque Ele tem um propósito.
E sabe o que é o mais lamentável? O vento de Deus, ele só se levanta contra um barco. Ele só se levanta em uma situação quando existe um profeta covarde escondido lá no porãozinho do navio. Tem uma matemática muito simples aqui de fazer. Profeta covarde mais escondido no fundo do navio igual a tempestade. Você já parou para imaginar por que o vento está soprando forte na sua vida desse jeito, meu irmão? E você aí está dizendo o seguinte: ah, Deus não me ama não. Não, se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Se Deus me amasse, eu não estava passando por essa prova. A questão não é se Deus te ama ou não. A questão é o seguinte, Jonas, deixa eu falar uma coisa para você. Ô Jonas, a questão não é que Deus não te ama. A questão é que você é teimoso. A questão é que Deus estabeleceu um destino para você e você está, fingindo que não é contigo. E posso te dizer uma coisa? A Bíblia fala que a tempestade, ela ia se intensificando a cada minuto que passava dentro daquele navio, enquanto Jonas não entendesse o que estava acontecendo. Sabe o que acontece com um profeta de Deus nessa terra, que não entende a sua chamada, que desobedece a ordem de Deus? A tempestade vai piorando, meu irmão. Não, pastor, misericórdia. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Pois é, ele é Jesus de Nazaré. Ele é aquele que disse o seguinte: passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se possível, passe de mim, mas que seja feita a sua vontade. Sabe por quê? O vento e o mar obedeceram a Jesus Cristo quando estava aquela quebradeira lá onde estava Pedro, Tiago, João, quando Jesus disse: passe do outro lado. Sabe por que o vento e o mar obedeceram a Jesus? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Eu vou contar um segredo para você aqui. Você quer ter autoridade na tua vida para repreender qualquer tempestade? Ande no centro da vontade de Deus. Querido, não tem tempestade que vai parar diante de você. E Jesus disse isso: se credes em mim, farão as obras que eu fiz e ainda. Então não estou contando para você nenhuma heresia, não. Não estou te ensinando nada errado, não. O problema é que nós não nos atentamos para os detalhes da Bíblia. Se eu não estou tendo autoridade para repreender a tempestade, é porque eu estou fora da vontade de Deus. E nós precisamos aprender isso. A desobediência do profeta provoca um furor no mar. A desobediência de Jonas coloca vidas em risco. Ei, quero dar um alerta para você que ama a sua família. Quantos amam a sua família? Levanta a mão aí. Então deixa eu dizer uma coisa para você: a sua desobediência pode colocar em risco aqueles que estão no barquinho com você. Isso foi uma das coisas que mais pesou quando eu decidi a servir a Deus de verdade. Eu olhava para minha esposa, eu olhava para os meus filhos, e não era só eu que estava sofrendo, eles estavam sofrendo junto comigo. Porque o profeta não estava nem aí com o que Deus estava falando. E a tempestade batendo forte na minha casa, meu irmão. Só Deus sabe o que nós passamos. E ficava todo mundo olhando para mim com um olhão arregalado, como quem diz: vai fazer nada não? E dissimulado como Jonas, eu falava: fazer o quê? Já comprei a passagem, estou indo para Tarsis. Fazer o quê? Eu estou escondidinho aqui. O pau está quebrando lá em cima. Ah, mas aqui está tão tranquilo. No escurinho aqui, no porão do navio, enquanto todo mundo gritava lá em cima, eu estava escondido lá embaixo. E a tempestade ia aumentando dia após dia.
eu quero dizer isso para você com todo o temor do meu coração: se você ama a sua família, deixa de ser fujão, deixa de ser desobediente. O Jonas desobediente coloca em risco todos que estão dentro do barquinho. Talvez esse coronavírus, que a gente fica, tá repreendido em nome de Jesus, amém. Na minha casa não chega, em nome de Jesus, glória a Deus. Que na minha também não chegue, em nome de Jesus. Mas talvez esse Covid-19 seja uma resposta de Deus para uma geração de homens e mulheres, profetas e profetivas, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, crentes, esquentadores de banco como eu e você, que estamos omitindo a missão, e Deus mandou um coronavírus para bater no nosso barco, para nos acordar e dizer: acorda, porque senão eu vou te pegar. Acorda, porque senão eu vou te pegar. E a gente fica, tá repreendido em nome de Jesus. A igreja não teve autoridade quando os governadores, prefeitos, quando o presidente da república, quando saiu um decreto: não tem mais culto, acabou. Se houver crente na porta dessa igrejinha aí, é R$4.500 por cabeça, por desobediência. Não teve um homem aqui, para ir lá na prefeitura para brigar com o prefeito, falar: o que você está pensando, prefeito? Sou profeta de Deus dessa geração. Não teve ninguém. Sabe por quê, querido? Porque quando é Deus quem manda a tempestade, não tem profeta nessa terra sem autoridade, desobediente, que repreende, a não ser aquele que anda debaixo da autoridade, a não ser aquele que anda debaixo do propósito. Jesus, profeta, sacerdote, Jesus, homem cheio do Espírito Santo, teve autoridade para repreender o mar e o vento. Jonas não. Sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas teve que bater no peito e dizer para todo mundo: sabe por que o pau está quebrando para cima de vocês? Sabe por que a coisa está feia para cima de vocês? Sabe por que o negócio está feio aqui em casa? Porque eu omiti aquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Então me joga no mar. Jonas teve que dizer o seguinte: o problema de Deus não é com vocês não, que adoram outros deuses, porque esse texto vai dizer que todo mundo lá em cima, desde o capitão até a tripulação, eles estavam entre eles perguntando cada um para o seu Deus: o que nós fizemos de errado para sobrevir tamanho mal para cima de nós? E o pau quebrando, e a onda batendo, e o vento cada vez mais forte. Deus não tinha nada contra aqueles homens idólatras. Talvez ali tinha satanista, macumbeiro, feiticeiro. Talvez ali tinha discípulo de Mamon. Talvez ali tinha discípulo de tudo que é Deus com desenho minúsculo, ao qual o Senhor é inimigo. Mas o vento e a tempestade não se levantou contra aquele barco por causa deles. Se levantou contra o profeta que servia o Deus vivo que está no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: vamos crescer na fé. Vamos largar a mão de religiosidade, de achar que vir para o culto está tudo certo, de achar só porque tem uma carteirinha como membro da igreja tá tudo beleza, de achar só porque é amigo do pastor, tá bacana, de achar só porque você veio hoje aqui na igreja, você é mais do que quem está lá fora. Querido, a tua responsabilidade como profeta de Deus nessa terra é muito maior do que aquele que está passando ali agora, que nunca ouviu falar de Jesus. É em cima de você que a tempestade vai quebrar, que o pau vai cantar, porque Jesus está dizendo: abre a tua boca, clama contra Nínive, porque eu tenho algo com essa cidade. Queridos, o tempo está passando, Jesus está voltando. Assim como meu Deus, Ele teve misericórdia de Nínive, Ele está tendo misericórdia de Poços de Caldas.
Ele está tendo misericórdia dos teus vizinhos. Ele está tendo misericórdia dos moradores de rua. Ele está tendo misericórdia até mesmo daquele traficante, aquele aviãozinho, como eu falei, que fica fazendo a famosa correria lá no teu bairro. E sabe por que nada acontece na vida deles? Porque o profeta está calado. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deus vai te dar ousadia e você vai clamar contra Nínive, e Deus vai fazer um milagre nesta cidade, porque o Senhor tem algo contigo e o Senhor tem algo com Nínive. Eu aprendi isso hoje. Eu falei, engraçado, né? Às vezes a gente está na posição do crente, né? Aí Deus tem misericórdia, pega um camarada que não sabe nem falar, que igual eu, coloca aqui em cima do altar, e de repente é pastor, e eu estou lá em casa, escondido, e Deus fala para mim: ei, fujão, eu não te chamei para ficar aí sentado, eu te chamei porque eu amo Nínive, e eu quero te usar, fujão. Abra a tua boca para pregar. Temos que deixar de ser egoístas na presença de Deus. O evangelho tem que avançar, e depende de mim e depende de você. Deus já deixou claro, não vai descer anjo do céu para pregar o evangelho. Deus deixou esse privilégio para mim e para você. Olha que coisa extraordinária. Os anjos queriam pregar o evangelho, Deus falou: não, vou deixar para a Ivete, eu vou deixar para o Johnny, eu vou deixar para o Richelli, eu vou deixar para o Rômulo, para a Juliana, eu vou deixar para o Toninho, eu vou deixar para você, para o Edinho, eu vou deixar para você, profeta. Faça a diferença nessa terra enquanto há tempo. Jesus está voltando, e Ele conta com você. Ele conta com você. Qual o seu navio hoje, querido? O que tem te levado para Tarsis? Tarsis significa rota errada, destino errado. O que tem tirado você do propósito de Deus? Feche teus olhos. Pensa um minutinho aí. Jonas não queria sofrer pelos ninivitas. Jonas não queria, entre aspas, desperdiçar o seu tempo tentando convencê-los do pecado. Jonas não queria gastar os seus recursos. Jonas não queria pagar o preço de uma passagem para ir para Nínive, mas gastou os seus recursos para ir para Tarsis. O que preferimos hoje será diferente do que Jonas preferia? Será que nós também estamos como o profeta Jonas, poucos dispostos a pagar o preço pelo reino de Deus? Temos que ter muito cuidado. Se agimos como a insensatez de Jonas, talvez você ache que tem sido um bom negócio você pagar, desperdiçar o teu dinheiro comprando uma passagem para Tarsis. Ei, querido, eu posso afirmar para você, Deus não vai abrir mão de você. Se você tem pago o preço de passagem para Tarsis, para o caminho errado, eu posso garantir para você, querido, o teu destino não é Tarsis, o teu destino é a tempestade, o teu destino é o estômago de um peixe gigante no mais profundo dos mares. O teu destino será a solidão, o teu destino será a tristeza dentro do ventre desse peixe, arrependido, dizendo: por que eu não fiz a tua vontade, Senhor? A estrada é muito longa. Por que eu tive que ser engolido por um grande peixe?
Por que eu só entendi o meu chamado depois que eu estava sozinho no fundo, no ventre de um peixe, sem esperança, aonde ninguém pode mais me ver, aonde eu estou destinado à morte? Tantas aflições eu tenho. Não espere acontecer isso, querido. Enfrentar. Não espere você ser lançado para o meio da tempestade ao qual você mesmo provocou com a sua desobediência. A Bíblia diz que Jonas reconhece que aquela tempestade era por causa dele. E ele fala para aqueles marinheiros para o levantar e jogar no mar. Essa mesma Bíblia diz que quando Jonas cai no mar, vem um grande peixe, o engole, o levando para o mais profundo dos mares. Será que vai ser preciso isso, querido? Deus não está dizendo que a tempestade vai pegar o desviado, não. Deus não está dizendo que o grande peixe vai engolir aquele que está lá fora, não. Deus está dizendo que se você não obedecer, Ele vai tratar com você. Deus não disse o seguinte para Jonas: ei Jonas, ô bonitão, pede para todo mundo pular no mar, porque não tem um crente dentro dessa embarcação. Eu enviei a tempestade porque está cheio de ateu, de macumbeiro, de feiticeiro, cheio de drogado, cheio de bêbado, cheio de prostituta dentro desse barco. Não, querido, Deus disse o seguinte: ei Jonas, peça para esse povo te jogar na tempestade, porque a culpa é sua. Ao negar o destino de caminhar, ao negar o destino de ir para Nínive, podemos ir parar no mais profundo do abismo, onde ninguém vai nos enxergar a não ser Deus. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? Olha aqui para mim um pouquinho, e me deu um temor, irmãos. Existem abismos, preste atenção no que eu vou falar para você, nós já vamos orar. Existem abismos que Deus manda a pessoa. Diga comigo, Deus. Pode dizer mais alto, Deus. Existem abismos que Deus manda a pessoa, que ninguém nesta terra pode estender a mão para tirar. Sabe o que eu aprendi com isso? Tem gente duvidando da justiça de Deus porque está na asa do papai e da mamãe. Tem gente duvidando da justiça de Deus porque está ganhando bem agora, né? O salário está bom, né? Tem gente duvidando de Deus porque fala assim: ninguém está vendo, vou continuar fazendo errado aqui, vou continuar pecando, não tem ninguém vendo. Deus está dizendo: eu estou de olho. E quando Deus manda lá para o ventre do peixe, para o mais profundo dos mares, meu irmão, pode gritar, ninguém mais vai te ouvir. Você só vai sair de lá pela misericórdia de Deus. Pastor, que palavra horrível. Eu deveria ter ficado lá na minha casa. Eu falei para minha esposa aqui minutos antes de pregar: hoje é o dia que eu queria ter alguém para olhar assim e falar assim: prega lá. Ela sabe que essa noite eu passei mal. Ela sabe que hoje o meu dia foi muito difícil. Ela sabe que eu cheguei aqui atrasado no culto, porque a minha vontade era não vir para a igreja hoje. A minha vontade de último minuto era mandar uma mensagem para ela e falar: prega aí. Mas sabe por que a tempestade está batendo forte hoje nas tuas costas, meu irmão, em forma de palavra? Porque Deus tem algo com você. Você quer ver que coisa linda? Para você não sair daqui triste, porque eu não quero que você saia daqui triste. Eu falei: nossa Deus, mas aí como é que faz? Ele falou: não, prega, rapaz. Prega aí, Jonas. Quem manda sou eu. Eu falei: beleza. Jonas é lançado para fora do navio, engolido pelo peixe, se arrepende, é vomitado na praia. E agora ele aprendeu uma lição.
Faz assim comigo, assim, mais ou menos. Se você continuar lendo, você vai ver que Jonas, na hora que o peixe vomita ele lá sei lá, na praia, na pedra, ou sei lá, solta ele chega nadando, ele ainda está reclamando, só que aí ele está mais esperto, ele fala, o quê? Aí ele diz assim, eu vou, contrariado. Depois você pode ler lá na sua casa. Mas eu vou. Jonas diz o seguinte, eu vou contra a minha vontade, porque agora o que importa é prevalecer a tua vontade. Sabe o que eu aprendo com Jonas? Ele não foi hipócrita diante de Deus. Ele falou, eu não concordo muito não, mas se é a tua vontade, se o Senhor ama esse povo, se o Senhor ama esse maconheiro aí, se o Senhor ama esse ladrão aí, se o Senhor ama essa prostituta aí, eu vou contrariado, mas eu vou. Então, querido, não interessa, eu vou demorar, mas prega. Eu vou pregar baixinho, mas prega. Eu não vou ficar de sol a sol, batendo em porta, mas vai, querido. Ei, eu não vou a 100 por hora, vai a 10, mas vai e faça a vontade de Deus. Deus vai te honrar, porque você vai fazer a vontade dEle. Não precisa ser hipócrita. Pode falar para Ele, eu não gosto, Senhor, eu não tenho paciência de pregar para o ateu, para o ator. Deus, eu não tenho mais paciência de falar para o teu amor para essa pessoa que não dá um mínimo de moral para o que eu estou falando. Mas o Senhor morreu naquela cruz por ela. O Senhor pagou um alto preço de sangue por ela. Por amor ao Senhor, porque eu amo a tua obra, porque eu amo a tua palavra, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou clamar contra Nínive, eu vou orar, eu vou pagar o preço, e vai ser salvo em nome de Jesus. Você vai pregar, as pessoas vão se converter. Você vai falar do amor de Deus, as pessoas vão se converter. Ei, sabe aquele teu parente que não quer nada com Deus? Sabe aquele teu parente que não quer nem saber de Deus? Você vai pagar um preço por ele. Ele vai aceitar Jesus. Um dia ele vai estar sentadinho aqui, ó, nessas cadeiras vazias, vai ouvir a palavra, vai ouvir uma mensagem dessa, e vai ser um profeta de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Fique de pé aí, Jonas. Fica de pé aí, Jonas. Deus tem te amado. Você tem desobedecido, Deus tem te amado, hein? Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos aí. Você tem dormido o sono da indiferença, Deus tem te amado. Você tem sido livrado das tempestades, porque Deus tem te amado. Você pode até estar vivendo dentro de um ventre de um peixe gigante, no mais profundo do abismo, mas Deus tem te amado. Você tem feito a obra de Deus relaxado, Jonas, mas Deus tem te amado, viu? Você tem sido um profeta covarde, fujão, mas Deus tem te amado. Não abra tua boca para reclamar, abra tua boca para agradecer o Deus que você serve, porque Ele tem te amado. Que o Senhor possa vir mudar o nosso coração. Que o Senhor venha nos fazer entender que chegou a hora de acordar, Jonas. Desperta, ó tu que dormes. O mundo e as pessoas ao nosso redor estão olhando para cada um de nós, dizendo: acorda, deixa de ser dorminhoco, clama para que o Senhor teu Deus venha nos livrar do caos. Fala com Deus aí, querido.
Para de depender da oração de pastor para você se arrepender. Quem está fugindo é você. Quem está pisando na bola é você. Eu só sou o jumentinho na entrada de Jerusalém, gritando aqui em cima: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Ei, o seu clamor vai livrar as pessoas que venham a perecer em meio a este mundo tenebroso. O mestre do navio, hein? Se eu não entender uma mensagem dessa daqui, sinceramente, eu sou um religioso miserável. O mestre do navio não era profeta, não era ungido, não era cristão, não conhecia Deus, não tinha missão. O mestre estende o dedo no nariz do profeta e fala assim: ô, dorminhoco, clama a teu Deus, talvez ele te ouça, para que nós não pereçamos. Aí eu vou dizer para você: abra a tua boca aí, Jonas. Abre a tua boca, abre a tua boca. Cadê o barulho de muitas águas? Cadê o barulho de muitas águas? Abre a tua boca, abre a tua boca. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. A coisa está feia lá na tua casa, querido. Está faltando o teu clamor. O coronavírus tem matado pessoas. Está faltando o teu clamor. Está se multiplicando a iniquidade neste mundo. É porque está faltando o teu clamor. Os nossos filhos, os nossos netos, nossa geração futura pode não permanecer na presença de Deus, porque está faltando o teu clamor, Jonas. Você vai passar vergonha. Deus vai levantar o capitão do navio que não conhece a Deus, vai olhar para você e vai falar: você não é crente não? Por que você está chorando? Abre a tua boca, clame a Deus, talvez Ele nos ouça e nos impeça de padecer nessa terra. Estenda sua mão aí para tua casa, em nome de Jesus. Estenda a mão para sua casa. Peça perdão para Deus pelo pecado que está na tua casa. Peça perdão para Deus porque tem desviado na tua casa. Peça perdão para Deus porque a presença dEle não está na sua casa. É culpa sua, Jonas. Reconheça, Jonas. Ei, sabe por que a igreja está vazia? É culpa sua. Se preciso, chore de arrependimento. Se preciso, entre na madrugada hoje gemendo, dizendo: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu pus a culpa no pastor. Eu pus a culpa na igreja esse tempo todo. Eu julguei a tua obra. Eu julguei os trabalhadores. Eu julguei os ceifeiros. Eu não estou fazendo nada.
A culpa é tua, Jonas. Sabe por que o mundo está perdido? Porque a culpa é sua. Abaçou, manaralabaxê, manás. Diga: a culpa é minha. Diga: a culpa é minha, Senhor. Diga: eu tenho sido omisso. Eu estou fora do propósito. Eu estou fora da visão. Eu estou fora da tua ordem. Eu estou preocupado só comigo. Eu sou egoísta. Ah, Senhor, eu sou um religioso miserável. Ah, Senhor, eu fico olhando para o outro, apontando o dedo para ele, esperando que ele faça. Mas eu não passo de um profeta covarde nessa terra. Manabaçou, manaralabaxê, maná. Cantalabaço, nemaralabaxô. Que Deus nos perdoe. Que Deus me perdoe. Que Deus perdoe você. Que Deus perdoe a Igreja Batista Avivar. Que Deus perdoe nosso bispo, nossa bispa. Que Deus perdoe os pastores, os levitas, os líderes de célula, todos nós que cooperamos. Que Deus nos perdoe. Que Deus perdoe você que vem nessa igreja. Que Deus perdoe cada igreja dessa cidade. Que Deus perdoe cada pastor dessa cidade. Que Deus perdoe cada um que carrega um sacerdócio nesta cidade.